Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você que está chegando aqui, está chegando agora, né? Ai, 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 vamos soltando? Vamos soltando. Solta, 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 respira. Solta. Faz aí também, né? Ai, 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 ai. É o ai, ai, que é tradicional aqui, né? E o solta. Solta o ombro, solta o corpo, fica parado aí não, participa, solta também. Ai, 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 fala ai, 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 o ai, ai é o alívio, né? É o alívio do seu sistema. Tá bom? E o solta é soltar tudo lá fora, soltar as pessoas, soltar todo mundo, não é mesmo? Né? Como nossos amigos falam aqui. Solta tudo, solta as pessoas, solta as ideias do mundo. Segunda-feira vai começar tudo de novo. E domingo a gente vem aqui para te lembrar, olha, não larga, não solta você por aí. Não solta você no povo, senão o povo te carrega. Te leva embora. Aqui, quanto mais você toma posse de você, melhor. Tá bom? Quanto mais você está presente em você, melhor. É o jogo da consciência. E é o Rodolfo que está aqui com vocês hoje, tá bom? É o jogo da consciência. Quanto mais consciência, mais ancorado, mais presente, mais presente, não é mesmo? Então, parece um jogo simples de palavra, mas a consciência está nos detalhes, está no minuto que você começa a prestar atenção em você. E isso é um jogo que você tem que ir desenvolvendo, tem que ir ficando presente, tem que ficar exercitando. Por que, Rodolfo, tem que exercitar? Presta atenção no tio Rodolfo que você vai entender. Olha, quando você chega aqui, né, nesse lugar, vamos colocar assim, presta atenção. Você não sabe nada, no sentido assim, você é criancinha, você vem para uma família, né, aquelas pessoas que estão em volta, que desenvolvem esse papel, e o que acontece é que eles vão te apresentando o mundo. Aí, presta atenção no tio Rodolfo. Eles pegam uma coisa, vamos pegar qualquer coisa aqui, por exemplo, ó, uma coisa bem comum. Pega uma coisa aqui assim, pega um papel, escreve, fala para você assim, criancinha, ó, caneta, papel, caneta, papel. Parece besta, né? Você fala assim, Rodolfo, você está me chamando de pré-escola? Não, calma, tenha paciência. Acompanhe o tio, você não vai se arrepender. Começa a associar caneta, papel, você criancinha, o que faz? Ideia, ou seja, associa uma ideia a um objeto. E a ação do objeto vem em seguida, porque primeiro você vai aprendendo aos pouquinhos, não é? Você vai associando uma ideia e um objeto. Aí daqui a pouco você começa a associar uma ideia e um ambiente. Por exemplo, quarto. Criancinha fala quarto, isso aqui é o seu quarto. Cama, deita, dorme. Começa devagar a associar o quê? Ideia a objeto. Não é isso mesmo? Nada novo, né? Você vai falar assim, Rodolfo, você está me achando tonto? Tá, mas eu quero que você me acompanhe para você entender a construção do pensamento, a presença da consciência, porque assim, a gente está falando consciência, confio no que nasce de dentro, é o tema da nossa aula. Eu em mim, na verdade, né? Que o Calunga, o pessoal aqui, desenvolve esses temas, mas sempre tem o domingo do eu em mim. Na verdade, né? Então eu quero que você acompanhe esse raciocínio para você entender que você aos poucos vai tomando consciência
através da consciência do outro. Como assim, Rodolfo? Eles vão te apresentando o mundo, mas eles vão apresentando o mundo de acordo com a consciência deles, de acordo com a ideia deles, né, das pessoas, as figuras parentais. De acordo com a ideia deles, eles vão te trazendo uma noção material, mental primeiro, porque a matéria ganha nome, ganha sentido através do sentido. E você, criancinha, vai aprendendo a dar sentido à sua existência através da comunicação entre pessoas, nomeando coisas e ambiente. E depois começa a dar nome para sentimento, triste, alegre. Aí você começa a interpretar de acordo com os sinais que vão vindo. Os sinais aparecem, você nomeia. Nada novo, né, Rodolfo? Nada novo, né? Porém, eu preciso que você compreenda que você não refletiu sobre a sua vida antes. E aqui é a sua oportunidade de compreender por que a consciência é uma conquista. É uma escolha. Uma pessoa começa a se desenvolver até determinado ponto pelos estímulos que lhe são apresentados, certo? Depois ela começa a escolher, porque no começo, nesse tipo de experiência que a gente vive aqui, né? Eu vivi também. No começo você não tem muita escolha, digamos assim, para as pessoas que estão te ensinando as coisas. Você é criancinha, você está submetido à hierarquia daquele que manda mais porque é maior. Se é criancinha, você olha assim e fala, é melhor obedecer, senão, né, não dá muito certo. E mesmo você obedecendo, às vezes também não dá certo. Mas o que eu quero dizer é que você está submetido a uma força maior, que te sugestiona as coisas. Depois de um determinado período, você poderia fazer escolhas, mas você começa desde cedo a aprender que escolha é um luxo. Escolha é um luxo, não é uma coisa que você simplesmente tem escolha. Não, você começa a fazer escolha a partir do repertório que foi apresentado antes. E o repertório que foi apresentado antes não liga você com o resto. Você está submetido às forças randômicas do universo. Você é sorte-azar. Você está submetido ao pensamento de terceiros, à noção de que o mundo é aquilo que lhe foi apresentado antes. Mas, porém, entretanto, contudo, você não é bobalhão, como diz o nosso amigo, você já foi cutucado, já foi estimulado. A criação arrumou certos estímulos criativos. Para a vida é estímulo criativo, para você é incômodo, é saco cheio, é problema, mas aqui nesse trabalho é questão, né? Por quê? Porque você é espertão, né? Não se faz um caminho aqui nesse lugar sem a consciência de que você, um microcosmo do cosmo, está imitando o todo. Quer que eu repasse isso? Você, um microcosmo do cosmo, está imitando, presta atenção no tio Rodolfo, imitando o todo. Enquanto você, nessa jornada maluca que vocês escolheram fazer aqui, andou por aí randômico, você andou sujeito às leis das consciências dos outros. Como assim, Rodolfo? Porque as pessoas obedeceram uma média de pensar e viver a realidade. E você, por tabela, aprendeu com eles o que é certo ou errado, na limitação da caixinha da realidade que eles lhe entregaram. Ou seja, você lê a realidade com o óculos dos outros. Então você ficou submetido àquilo que é possível ou não pela cabeça dos outros.
E aí, eis que você apanhou e se cansou e começou a se perguntar: o que é que eu vou fazer da minha vidinha? Porque eu olho para um lado, vejo gente que não faz o menor sentido, tendo sorte, tendo as coisas acontecendo, e gente que, na minha opinião, né, particular, nem merecia. Mas a vida está empurrando aquela pessoa, está elevando, está fazendo coisa. Eu não estou entendendo isso aqui. Eu olho para o outro lado, uma pessoa que é manca, de uma hora para outra se cura. Daqui a pouco, uma coisa acontece, sem explicação, e isso aqui parece uma loucura, um hospício, uma coisa, né? Não faz sentido, não faz sentido. Você começa, meu Deus, onde é que está a saída disso aqui? Está dentro de você. E aqui você está descobrindo o que está dentro de você. E a coisa é no detalhe. E quando você começa a fazer esse caminho aqui no nosso clube, você imitando o todo, você começa a perceber que se você escolhe um lado, mas reprime outro, o todo não faz isso. Para o todo, quando você reclama, ele ri. Porque para ele é tudo criativo. Né? Ai, que sacanagem, Rodolfo, ele dá risada da minha cara. O todo não é uma pessoa. O todo é um estado de consciência, um estado, vamos colocar assim, abstrato de consciência. Não tem forma, não tem nada. É pura energia, consciência, compartilhando experiência na criação da vida holográfica, uma simulação múltipla, em múltiplas camadas, todas ao mesmo tempo agora, e você faz parte desse jogo. E quando o todo cria, ele não rejeita nada. Ele não rejeita nada. Então, se você escolhe um caminho sem rejeitar o outro, você já está tirando, você não sabe, tá? O tio Rodolfo está te contando. Porque quando você entra num trabalho de autoconhecimento, para confiar no que nasce de dentro, geralmente você reprime uma outra parte sua. Você oculta o seu lado que você acha meio feio, né? Que você acha defeituoso. E nada em você é defeito. Entendeu? Até aquela coisa que você pensava que era um defeito. É o paradigma, meus problemas, meu passado, que a gente fala para você, larga, não fica olhando, solta, porque isso é que é o problema. O problema é você não olhar com o olhar do todo. O olhar do todo não critica. A sua faceta da personalidade aprendeu a criticar, né? O menino frequentou uma escola, né? Até comenta com a menina também, vamos desenvolver o senso crítico. Né? Na maior das boas intenções, mas isso daí cria um problema no nível do autoconhecimento, porque você começa a fazer contraste, criticar você mesmo, e ao criticar você reforça a sua posição, reforça a sua energia, te traz de novo todo o seu sistema para aquela posição que você não era nada. Por isso que eu estou falando assim para você, olha, toma cuidado, é tudo muito delicado e é literal, e você só vai saber se isso é verdade se você fizer do jeitinho que a gente está, a técnica que a gente ensina aqui. Olha, finge que você é o todo. Rodolfo, eu não consigo. Eu não consigo, é mais forte que eu saio falando mal de todo mundo, de todos, de tudo. A minha língua não cabe na minha boca, porque eu sempre tenho uma opinião para dar. Saiba que você está puxando bucha na sua direção. Só tem um jeito de você parar com isso. Para de fazer isso. Entendeu? Porque a bucha que vem na sua direção e a língua que não cabe na boca é porque tem um paradigma, é porque tem um senso comum, é porque tem todo mundo ligado em rede e vem umas ideias mais fortes que você, mais forte que a sua vontade. Então, Rodolfo, você está falando um bilhão de coisas, cadê o tema? É o tema. Porque para você desenvolver mais consciência, ganho de consciência, está cada vez mais ancorado em você, que é uma coisa que você não está acostumado,
É um exercício prático no dia a dia de você olhar para você de um outro ângulo, como se você fosse uma terceira pessoa. Você percebe você e suas ações, você percebe o seu fluxo de pensamento, você olha para você de um outro ângulo. Esse outro ângulo faz com que você perceba as suas atitudes de uma maneira mais clara. Vai ficando cada vez mais clara no exercício de autoobservação. Você não fala que o agora é importante? E nós falamos aqui 1000 vezes, vamos falar 2000, 3000, 1 bilhão. É por isso que o agora é importante, porque no agora você está em comunicação direta com a sua energia. No agora você está em comunicação direta com o todo. No agora você está em comunicação direta com o seu eu superior. Certo? E o seu eu superior, que está só no seu ombro, fala assim, bom, né, eu estou aqui para te inspirar, mas a sua conexão em rede não está deixando. Logo, o que vem de dentro são outras coisas, outros estados de consciência que ficam intimamente ligados com você, limitando a sua experiência através das mesmas coisas que você aprendeu a vida toda. Presta atenção, não tem novidade. O tempo vai passando, o repeteco continua, parece que você está vivendo, presta atenção no tio Rodolfo, eu sei que você não gosta disso, de olhar desse jeito, né? E você faz listinha de final de ano, falando as metas do próximo ano. E geralmente você não cumpre nenhuma delas, ou você só repete um modelo de frustração. Tá bom? Mas você não faz isso de propósito. O ambiente se repete, as pessoas se repetem, e você, né, um lado seu, cai numa normalização. É normal ficar assim. É normal estar desse jeito. Um lado seu não questiona. E não é para você ficar chateado, é só um esclarecimento, é para que você compreenda como funciona o sistema, aonde você precisa enxergar o que vem de dentro, enquanto você não faz o exercício da presença, e escolher o que vai dar força, e escolher aonde você vai colocar o gatilho de poder, aonde você vai colocar observador. Porque depois que você adquirir o hábito de observar e o hábito de usar o gatilho de poder, fica mais claro o que vem de dentro. A voz do seu eu superior começa a ficar mais clara. As inspirações começam a vir com um fluxo mais fácil. Vou te falar uma coisa. Se tem internet viva para coisa ruim, tem internet viva para coisa boa. O que eu estou falando? Quando você começa a limpar a área, através só do gatilho de poder, por exemplo, o que começa a acontecer, gente? Não é propaganda, mas a coisa é boa, tá? A técnica é muito boa que o menino trouxe. Porque assim, você está acostumado com um padrão de atitude de reação, reativo, de briga com a existência. Você não se escutou. As pessoas respondem a um padrão ruim porque você foi ruim com você. Você não se escuta, você precisa lutar para viver, você precisa gritar para se fazer escutar. Então o meio começa a oprimir, não como uma forma de castigo, mas uma forma de mostrar para você que a vida te trata como você se trata. Acho que já escutou essa frase em algum lugar. A vida te trata como você se trata. Se você se oprime, se você não se escuta, se você não se dá a voz de fora faz a mesmíssima coisa com você. E você continua nesse ciclo vicioso. E a voz que vem de dentro não é uma voz que te eleva, é uma voz crítica, ligada com pessoas críticas, porque você é muito cruel com você. Então, na intimidade, você se critica, você não se aceita, você não se escuta, você não se dá valor, você não se eleva. Então, a voz que vem de dentro é uma voz negativada, crítica,
comparativa, baseada num status quo baseado num paradigma, cheio de valores do que é bom, mal, perfeito, alegre, triste, do que é uma coisa maravilhosa, o que é um sonho maionese na sua cabeça, como deveria ser a sua vida. Tudo que você baseia dentro das ideias do paradigma são fantasias de maionese louca na sua mente que ficam te perturbando, tirando a sua paz. E esse povo não sabe bulhufas de nada. Rodolfo, o que eu faço? Observa, assume, percebe que é de propósito. Não tenha vergonha de falar, porque o menino não tem, não é para ter, todo mundo está aqui para aprender, para expandir, para se olhar diferente, para se dar valor, para se dar apoio, para mudar a atitude na hora, para pegar no flagrante a sombra, para pegar no flagrante esse tipo de postura, esse tipo de palavra e jogar o gatilho de poder. Porque o gatilho de poder, ele não reprime essa ideia. Ele deixa essa ideia se expressar, ele só faz com que você aperte um pause e coloca o seu olhar acima da crítica. Isso que eu estou falando aqui é importante. Por quê? Por exemplo, vem uma ideia negativa de você mesmo. Ai, como eu sou observador. É como se você saísse do corpo antes da ideia terminar. Deixa a cabeça falar, eu sou incompetente e tal. Observador, você não vai estar reprimindo, você está se descolando do modo pessoal, falando, observador, eu sou um com todo, eu sou outra coisa, eu não sou mais esse que fala mal de si. Eu não sou mais isso. Eu não sou mais isso. Observador, é como se você estivesse pairando sobre a sua personalidade terrena, sobre a sua faceta espaço-temporal, o Marquinho. É como se você, na prática, estivesse se descolando de todas essas vozes. Se você faz isso constantemente, você está quebrando um hábito interior, correto? De se criticar, de se falar mal de si, de não se dar valor, um monte de coisa que você nem imagina que você está fazendo quando você ativa o observador. Tem outras coisas que estão envolvidas, um conjunto sinérgico entre aquilo que você fala, pensa e faz com você. Porque se você começa a parar com esse padrão negativo, consequentemente, você muda suas atitudes com você. Natural. Se você se sente fraco, porque aquilo que vem de dentro de você está ligado com paradigma, ligado com parâmetros comparativos que te deterioram, te colocam comparativamente falando negativos, não aceitação, não apoio, um monte de bobagem. Quando você começa a pegar isso no flagrante e tirar a energia disso, você está reprogramando a sua própria energia sem que você faça força. É automático, tem um monte de coisa em você que é automático, que depende da sua postura. O menino tinha falado uma coisa, acho que foi o menino, que primeiro o menino falou da digestão, que você não pensa para digerir e tudo. Por quê? Porque tem muita coisa em você que é automático. Mas quando você faz uma intervenção de propósito na sua consciência, numa atitude interna, enfiando uma palavra de poder que vai te colocando um pausa no seu comportamento, na raiz, sem que você faça qualquer tipo de força, de qualquer pensamento, você reprograma a sua energia, você está se descolando do modo negativo de ser. O que está acontecendo? Você está começando a tirar poluição da rede, digamos assim. Acompanhe o tio Rodolfo que eu vou dar mais uma informação interessante. Quanto mais você usa o gatilho de poder, mais você limpa a barra, menos afinidade com essa postura você tem, menos conexão, né? Menos output negativo, com ideias negativas, com entidades negativas, com pensamento coletivo negativo, você começa a fechar o canal. Então, as inspirações, o seu eu superior fala mais alto, os seus, vamos dizer assim, os seus amigos do astral, falar com essa palavra que é mais fácil, começam a conseguir chegar mais em você.
porque a informação está mais limpa. Aí você começa a confiar no que vem de dentro, né? Porque o que vai acontecer? Você começa a sentir mesmo no seu corpo, só auxilia no resto do processo que a gente explica aqui, porque tudo passa pelo mental e pelo comportamental e automaticamente vem para o corpo, porque você está reescrevendo a maneira de você se relacionar com a vida ao imitar o todo. Quando você imita o todo, você para de combater, para de prestar atenção fora, começa a prestar atenção em você. O que você faz? Você vive e deixa viver. Vive e deixa viver. O povo quer ficar numa dimensão cheia de desgraça, cheia de problema, com ET que vai invadir a Terra, com um monte de coisa, com política, com porcaria, com futebol, com bobagem. Deixa, é bobagem, tem que falar assim para você fazer uma distinção, para você discernir, para você escolher. Não é a opinião do Rodolfo, não é a opinião da equipe espiritual, a vida sabe o que faz, mas a gente está falando para você, olha, tem uma qualidade de consciência que se expressa em determinadas faixas de consciência. Se você presta atenção, você vai junto, é você que está sendo levado lá. Você tem a oportunidade de mudar isso na base. Como? Prestando atenção no que é bom. Deixando para lá viver. Vive e deixa viver. Não tenha... É simplesmente assim. Não tenho afinidade. Vamos melhorar a linguajar? Não tenho afinidade. Não ligo. Desligo. Ah, você viu? Que absurdo. É verdade. Que coisa, né? O que você acha? Ah, não sei. O que você acha? Devolve. É no detalhe. Devolve, você não vai perder nada em devolver. Devolve. O que você acha? Rodolfo, o que você acha? Ah, eu não sei, o que você acha? Ah, eu acho isso e isso. Ah, verdade? Tá bom. Que legal, né? Bom, não sei. É a vida, né? Desculpa, como diz nossos amigos aqui, de peidorreiro. Não é da sua ossada. Você não é o administrador. Imita o todo, que o todo sabe tudo. Você vai ganhar tudo. Se na hora que você imitar o todo, você ganha tudo. Tá bom? Né? Isso é um ganho, é um ganho, é um pouquinho, porque as pessoas estão viciadas com o jeito delas. E mais, elas estão viciadas da maneira que você é. Você desempenha um papel na vida delas. Na hora que você começa a sair desse papel, vem um incômodo. As pessoas estão perturbadas, você está mexendo. Você está mexendo na internet viva, o menino riu. As pessoas estão perturbadas, isso é o menino que está rindo, e você está mexendo na internet viva, que você está conectado. Quando você está conectado com a internet viva, através do paradigma, através das ideias, através do conceito, através de, sim, isso é verdade, a realidade é assim mesmo, nossa, um mundo sem saída, uma rua sem saída. Quando você se conecta com isso, presta atenção que isso é legal, né? Legal de você perceber o que você está ganhando. O Calunga falou numa aulinha que você se acostumou a andar na reserva da sua energia. Você nem percebe, você nem sabe, é muito abstrato, né? O que é a reserva da minha energia? Que o Calunga tinha falado. É você conectado no povo com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, se repetindo noite e dia e achando que está tudo bem. A sua vitalidade, que poderia estar dando um salto de consciência, aonde você percebe que você é um com todo, aonde você muda de atitude com você, aonde você se eleva, aonde você coloca você em primeiro lugar, aonde você faz escolhas conscientes, aonde você faz escolhas sabendo que você é um com todo, que você é o todo, que você merece o melhor. Quando você começa a fazer isso, aí você começa a notar um tônus de energia diferente em você, que é abstrato. Mas o que acontece? Para fazer isso tudo, você muda de atitude, porque energia, complete você aí, é aquilo que faz com você. É aquilo que você faz com você. Por isso que a gente associa uma atitude com a palavra energia. Porque a atitude é uma consequência de uma escolha. A escolha é uma consequência de uma crença. Se você acredita como foi lhe ensinado quando você era uma criancinha, você acha que você tem saída? Veja as crenças da média. Você acha que tem saída? Né? E crença é linha de programação. Por que linha de programação? Porque quando você tem uma crença, você age de acordo com ela. Você acredita naquilo.
E você está dizendo que aquilo é o seu universo particular. E como você é o projetor da realidade, junto com a força da natureza da vida, e é autoconfirmativo, vai se confirmar para você. Se está muito bom para você, ótimo. É uma ilusão? É uma holografia? Sim, e tem uma função, você experimentar, experienciar. Não tem problema você estar numa ilusão holográfica autoconfirmativa. Agora, você tem um menu na sua mão para escolher que qualidade de experiência que você vai ter para escutar aquilo que vem de dentro, né? Eu confio naquilo que nasce de dentro. Como é que você vai confiar sabendo que a margem da sua realidade foi ditada por pessoas que vieram com um tipo de crença que coloca você separado de tudo e de todos, cheio de defeito, cheio de problema, cheio de crítica, cheio de voz ruim, cheio de ponto de comparação, sem aceitação, sem lhe dar apoio. É difícil, né? Então, um pouquinho por dia, gatilho de poder, eu insisto para usar aqui, que foi um exercício muito interessante, tem que ser usado em quase todas as situações do seu dia. Presta atenção no tio Rodolfo. Ó, presta atenção, você no seu dia a dia, você vai lidar com as situações, vai acontecer incômodos. Usa o gatilho de poder para quase tudo, até que a sua cabeça se esvazie da crítica, de fazer força para um lado ou para o outro. É zero, vazio, observador. Não importa se você tem razão, se você não tem razão, zero, vazio, observador. Dá o pausa, aguarda o resultado. Não se antecipe, não combata, acalme-se. Faça isso para diminuir, inclusive, o seu nível de ansiedade. É como se você estivesse puxando o freio, falando, não vou esperar. Pausa, pausa, pausa. O seu sistema vai apertar você. A ansiedade vai lhe cobrar uma atitude. Mas quanto mais você fizer pausa, 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 observador, observador, mais o nível de ansiedade tende, não é uma regra, que cada ser humano é único, mas tende a ir arrefecendo, diminuindo aos poucos, esfriando, que a ansiedade altera o corpo, a energia, o coração, a respiração, então começa a arrefecer, a esfriar, mas é sua tarefinha usar. Por quê? Tem ligação com o que o menino já tinha explicado nas outras aulas que estão por aqui, tá? Você, paulatinamente, noite e dia e noite, escutou uma informação para te estragar. Agora você tem que paulatinamente, noite e dia, de gota em gota, de dentro para fora, de fora para dentro, a cada momento, um dia por vez, todos os dias, usar uma ferramenta para colocar você de volta no eixo, de volta no centro. Você é o projetor, você é o projetor. Agora, agora, agora. Se você não faz isso, a tendência é que a coisa te pegue de volta, te carregue de volta para o padrão antigo. Tem uma... Olha os caramelos. Vou falar uma coisa interessante que é verdade. Meio dramático, mas é verdade. O menino gosta de umas coisas meio forte, porque ele está lidando com a consciência dele, ele desenvolveu umas certas linguagens. Ele falou assim, isso aqui é supremacia born. É mesmo. É supremacia born. Agora você está fazendo supremacia born ao contrário. Gatilho de poder, não entra na conversa dos outros, desculpa de peidorreiro para se ausentar de coisa ruim, não reprime o meio, não combata nada nem ninguém. Tem conspiração? Tem, você tem que saber que tem, que é manipulação mesmo. Mas tem jeito certo de lidar com as coisas. Não se faz como o pessoal faz aí fora. Eu preciso contar para o mundo as coisas horrorosas
da manipulação. Ao contrário. Escuta isso que eu estou te falando. É ao contrário. Quando a pessoa alerta e não trabalha o estado de consciência médio para falar assim, olha, a realidade funciona com a sua atenção. A realidade é construída num sistema de autoconfirmação. As crenças são linha de poder, são linha de programação. Você está com o poder na mão. Quando as pessoas não trabalham isso e vem algum, amiguinho alertar as pessoas que estão, na média, num estado de consciência negativo, é a mesma coisa que dizer para eles, olha, o mal é muito forte, o mal existe, o mal vai te pegar e você não pode fazer nada a respeito. Ai, vamos vibrar pelo planeta. Tudo tem uma função na natureza. Enquanto você não escolhe você em detrimento a um paradigma que fala que você não é nada, na atitude, nas escolhas do dia a dia, você ainda não desenvolveu uma postura para lidar com essas coisas. Que tem as coisas, estão tudo por aí, tem um monte de manipulação, mas e daí? O que interessa é você reforçar você. O que interessa é você no agora. O que interessa é você usar o gatilho de poder. O que interessa é você sair do padrão repetitivo, do estado de consciência automático. O que interessa é você, voltar para você. O que interessa é você voltar para você. Para aí confiar no que nasce de dentro. Porque o que nasce de dentro agora está ligado com coisa que te coloca para baixo. Certo? Falei que nem uma matraca, uma metralhadora, falei um monte de coisa. Não sei se tem pergunta, vou dar uma olhadinha. Mas é um jogo, gente, é um jogo de consciência. Quando você vai ganhando consciência, conforme você vai ancorando. Quando você usa o gatilho de poder, é para você ancorar, chamar, puxar, quebrar o padrão comportamental, quebrar o padrão emocional. Quando você não entra numa coisa que dispara um comportamento ansioso em você, você está tirando na raiz, mexendo nos sentimentos, mexendo na mensagem, falando para você mesmo, olha, eu sou mais do que isso. Eu já entendi, eu não sou isso, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou ter essa resposta. Para mim não, observador, neutro, zero. Certo? Falei que nem uma matraca aqui, não vi nada, a gente, o fluxo tem que continuar, né? Nosso amigo Zênio está falando, não somos responsáveis pela vida dos outros. Não somos, e todos têm consciência, todos têm poder, todos têm capacidade, todo mundo pode desenvolver e pode escolher mudar o nível de consciência. Mas é preciso atenção no agora. Por isso que o agora é importante. Que no agora você tem a oportunidade de mostrar para a sua energia que você vai mudar, que você mudou, que você já não é mais o mesmo. Que você não é mais manipulável pelos motivos anteriores. A cabeça, o raciocínio lógico, vai te entregar 1 milhão de motivos para você sempre ser o mesmo. Para você sempre responder no mesmo nível. Olha, resposta no mesmo nível é solução no mesmo nível. Ou seja, não tem solução. Vou repetir essa ideia. Tomar uma água, que eu estou falando que o corpo do menino, a garganta está irritando. Se você tem uma resposta num nível, uma reação no mesmo nível, e a resposta geralmente cai no mesmo nível, então não está funcionando. Então, como observador, você está mexendo em muitos elementos ao mesmo tempo, sem que você faça força ou tenha até consciência disso. O que é muito bom, sabe? Porque a consciência de vocês, o estado de consciência que é desenvolvido na maneira como é colocado aqui, você acaba não confiando em você, que é tudo ameaça, É tudo ameaça. E o que começa a acontecer? A personalidade de vocês, o ego, a persona,
O que é ensinado? Você tem que se precaver, se prevenir. Você tem que ir, sempre estar atento, porque vai acontecer algum problema, alguma coisa que vai te pegar. Então, é um nível de desconfiança com um tantinho de tentativa de manipulação e controle das variáveis das ameaças. Entende isso? Você está não só desconfiado, mas está tentando fazer com que as coisas não lhe machuquem de uma maneira... A mensagem é: eu não confio na vida. A mensagem é essa: eu não confio na vida. Entendeu? Então, quando você usa o gatilho de poder, você está assumindo uma posição onde você está falando assim: eu não sei mais. Pelo menos isso. Eu não sei mais. Não é que eu não confio, eu nem confio nem desconfio. Zero. Eu não sei mais. Observador, observador, observador. O que você está falando para a vida? Vida, deve ter alguma coisa a mais que eu não sei. Me mostra. Me mostra, porque eu não sei. Eu não vou entrar no padrão antigo. Eu não sei o que vem por aí. Você para de manipular. Você para de tomar atitudes no medo e na insegurança. Percebe? Nesse sentido, por isso que eu falo, né? O Calunga falou que a minha parte, a parte do ser humano, né? E é assim mesmo. E é assim que o paradigma faz, né? Faz você desconfiar até da sua própria sombra. Então, quando você usa o gatilho, você está tirando a coisa pessoal. Você está falando assim: eu não sou mais aquele, eu não sei quem eu sou, mas aquele eu não sou. E o resultado me mostra algo diferente, me mostra melhor, me mostra diferente, eu não sei. Zero, observador, vazio. Compreende? Tá bom? Se tiver uma pergunta aqui, eu vou dar uma olhadinha. Mas eu tô vendo aqui, eu não sei. Deixa eu ver. Tem muita gente entrando e saindo, e aí eu não... quando comecei a participar deste trabalho, algumas situações se voltaram contra mim. Quando comecei a participar desse trabalho, algumas situações se voltaram contra mim. Nosso amigo falou aqui. Olha, é aí que tá. Vamos pensar um pouquinho a respeito. Quando você começa, eu falei para vocês aqui antes, né? Quando você começa a mexer na estrutura, porque assim, gente, imagina uma coisa. Você é a internet viva que a gente fala aqui é literal, tá? Existe uma cota de vitalidade sua que está conectada com um monte de coisa. E como você é médium e não sabia disso, existem, digamos assim, sistemas que estão funcionando com a sua colaboração, com a sua energia. Você está dando energia para várias coisas, mas você não sabe disso, porque lá no horizonte, o menino criou o terminho aqui, horizonte da normalidade. Tudo fica normal. É normal, você olha assim, vê uma pessoa mal, outra pessoa que está mal, as queixas, as coisas. Então, uma parte sua entra nesse normal automático, tá? Então, você olha em volta assim, você não se dá conta, você não percebe, puxa, eu sou médium, tal. Não, aí você associa o médium com aquela imagem que você pensa que é a pessoa que bota a mão, escreve e tal, recebe espírito, né? Como diz nossos amigos. Mas médium é assim, você é um intermediário entre dimensões, todos são. Não é só essa pessoa que faz psicografia, recebe espírito, todo mundo é. Mas a média está na baixa frequência, nas baixas crenças, nos hábitos negativos. A média está assim e uma parte sua se conformou com isso. E a sua vitalidade está conectada com certas pessoas, certos hábitos, certas coisas. Você meio que se comprometeu na sua novela aí, dimensional, que você pensou que tinha que. No astral você pensou isso, tá? Tá bom? No astral você assumiu papéis, falou que ia fazer missão. Tem níveis, viu? Níveis de consciência, inclusive no astral. Não é, caí na classe do Calunga, não sei nada e vou cair na classe do Calunga. Não vai, não. Tem vários níveis de consciência no astral. Não tem um plano astral único. Não tem.
Tem várias camadas de consciência, onde as afinidades acontecem, onde aquele que já está num certo nível de consciência, né, está num determinado nível de relacionamento, são outras coisas. Então, quando você estava lá, você tomou para você certos compromissos na sua simulação, que você achava quanto estado de consciência que você precisava passar por determinados processos e se comprometeu com determinados personagens, digamos assim, que são conscientes, mas são projeção da sua consciência. Também são fractais projetados e que também projetam em cima de outros, né? Então, quando você começa a sair dessa situação para um trabalho onde entrega um estado de consciência diferente para você, incomoda. Uma cota de vitalidade sua que estava espalhada no meio começa a se recolher, você começa a se fechar, você começa a fazer o corpo fechado, né, que o Kalunga tirou sarro na última aulinha. Ele falou assim, que as pessoas, muita gente fala de corpo aberto, corpo fechado, santo na cabeça, esse tipo de maluquice. É brincadeira, tá? É cultural, a gente respeita, mas a gente brinca. Mas não sabe do que se trata. Na verdade, é essa internet viva, que está aberta, sua energia conectada com tudo através das crenças. E aí quando você desconecta e começa a recolher vitalidade, quem está em volta se incomoda. E a maneira da pessoa se incomodar é provocar, é falar besteira. Por quê? Porque você não está mais entregando a sua energia lá, aonde estava. Como que você entrega energia? Energia é aquilo que você faz com você. Então você começa a desempenhar um papel diferente, você não dá mais trela, você não escuta mais bobagem, você começa a ficar na sua, você começa a observar antes de reagir, você começa a escolher, você começa a usar o gatilho de poder, e quando uma situação começa a te apertar, antes de você pegar e fazer o que você fazia antes, você simplesmente se cala, se recolhe, escolhe as palavras, fica diferente, você começa a mudar na base. Mas essa mudança comportamental traz uma mudança emocional, traz uma mudança de crença, traz uma mudança de papel dentro da peça holográfica que você se comprometeu. E isso mexe no meio, é automático. E incomoda. Incomoda porque as pessoas não estão acostumadas com gente que cuida de si. Porque é um cuidando da vida do outro, pode reparar, é um olhando a vida do outro. O que acontece? A vitalidade que era para ser sua, como você não cuida de você, falando no genérico, né? Não estou falando da pessoa que perguntou, mas o genérico, o populacho, eles não cuidam de si, não se eleva, acha que riqueza é um pecado, acha que você tem que fazer caridade, um monte de coisa de maluco, né? Entre aspas, mas é de maluco, porque se a natureza dá tudo para todos e você só precisa se elevar, é uma coisa de louco você pegar e ficar cuidando da vida do outro ao invés de cuidar da sua, concorda? Então, presta atenção, como as pessoas não estão presentes, estão com medo do futuro, né? Cabeça lamentando o passado e cuidando da vida dos outros, a vitalidade está assim, ó, que nem um ouriço do mar, aberta, corpo aberto. O que acontece quando a pessoa começa a fechar um pouco, que faz o corpo fechado? As crenças de religião, esse tipo de coisa, durante um certo tempo sustentam essa postura e a pessoa se sente mais forte. Culturalmente falando, o corpo fechado, né, proporciona certas crenças para a pessoa lá do santo, das coisas dela e tal, que ela se sente mais forte. Mas é ela que está fazendo, não tem nada a ver com o santo. Não tem nada a ver com o santo, é ela. E aqui a gente está tirando tudo, né, falando, olha, é a internet viva mesmo, é vitalidade, que o resultado é um resultado positivo ou negativo no físico. Você vai sentir a sua mediunidade voltando para você, você vai sentir as coisas modificando, você vai sentir gosto diferente, vai perceber o ambiente, vai ter arrepio no corpo, né? Vai ter uma voz te falando, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque as vozes diminuíram o volume, aí você confia no que nasce de dentro. Porque as vozes são as consciências que te querem elevar, querem o seu bem, ou até o pessoal da equipe espiritual, já que você está aqui nesse clube, né? Ou seu eu superior. O que interessa é que uma voz que te promove vai começar a ficar mais clara, mais audível, mais fácil de você detectar.
Por quê? Porque você saiu dessa posição na peça. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É permitido que você mude o seu papel dentro da sua projeção holográfica. Não tem nada para você se preocupar, falar assim, poxa, mas eu estava no astral e eu fiz uma peça achando que eu ia desempenhar um papel e agora estou mudando. Eu chego nesse trabalho e está mudando tudo. É permitido? É, você é o criador da realidade junto com a vida. Você escolhe. O que acontece é que quando você começa a mudar o seu papel e desempenhar um papel diferente, e acontece um incômodo nessa rede viva que está em volta de você, o grande segredo é continuar usando o gatilho de poder. Isso é normal. Quando você se ergue, quando você se dá força, num meio onde ninguém se dá força e está todo mundo ajoelhado, é normal você incomodar. Não se incomode com o incômodo do outro. Observador. Imite o todo. Observador. Por quê? Porque você é tonto? Porque você vai dar outra face? Não, é porque é multidimensionalidade. Na hora que você se incomoda, você é carregado junto. Rodolfo, meu Deus do céu, você não é bonzinho, você é inteligente. Na hora que alguém te critica, fala que você é maluco, que você está falando de multidimensionalidade, na hora que você se incomoda com o incômodo do outro, você está sendo carregado junto com o outro. Está restabelecendo a internet viva e está sendo multidimensionalmente carregado para a mesma realidade daquela pessoa. Observador, 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 zero, vazio, sem valor. Nem que você faça isso no início com raiva, porque a raiva vai vir. Deixa ela vir e põe o observador. Deixa a quentura interna acontecer e põe o observador. Entende? O observador, ele observa, ele não dá lenha, ele sente o impulso, mas não vai. Ele percebe a ideia, mas não entra. Ele escuta o comentário, mas não critica. Porque o observador é o estado de consciência superior mais próximo do eu superior, que imita o jeitão do todo. Ele vive e deixa viver. A pessoa está incomodada, é claro, você desempenhava um papel, agora você não é mais o bobalhão que você era antes. Né? Ai, deixa eu ver se tem mais comentário, que foi muito bom, porque daí você começa a escutar a voz que te inspira. Aí você confia no que vem de dentro, e não no paradigma, e não no medo, e não nas suas ações motivadas pelo medo. E você não faz escolha, você foge do medo. Presta atenção no que o tio Rodolfo está falando. Você não faz escolha. Ah, para que eu vou prestar atenção nisso? Para me criticar? Não, para te esclarecer, para se esclarecer. Para você, na próxima vez que for fazer uma escolha, olhe para você para ver se você não está fazendo escolha no medo, baseado no medo, fugindo do medo. Eu estou escolhendo isso aqui porque eu gosto, eu não tenho medo, fala com o medo, conversa com a sombra. Eu não sou mais aquele, eu entendo que eu sou um projetor de realidade, as coisas estão no detalhe, eu sou um projetor da realidade junto com a natureza da vida, eu sei que eu fui condicionado a ter medo, fazer isso ou aquilo por causa do medo, mas eu não estou escolhendo por causa do medo. Eu estou escolhendo porque eu gosto disso, eu estou escolhendo porque eu quero aquilo, e tem que conversar, tá bom? Tem que conversar. Valeu, aí teve um presentinho, né, pro menino. Tem que conversar. Não pode deixar solto, porque a mente não suporta vazio. A mente, se você não conversa com ela, ela preenche sozinha. Olha como é bem feito o negócio e a gente está fazendo ao contrário. A mente não suporta vazio. Ela sozinha preenche o outro lado se você não conversar com ela. Tá bem? Faça escolhas conscientes da onde você veio e para onde você está indo. Tá bom? Olha, é Rúquia, né? Vira e mexe, eu sinto arrepio pelo corpo quando entro no banheiro do meu serviço. O que isso significa? Vamos repassar rapidinho, porque a live já acabou, porque precisa publicar e já vai dar 1 hora. Mas assim, arrepio é a sensibilidade, é o seu corpo mostrando alguma coisa. A cultura não é boa, né? O Kalunga
deu uma resposta na última aula, que está aqui publicada, Calunga Responde, para uma moça, né, que ela perguntou também o significado. Ele aproveitou a deixa para passar um recado para todo mundo, né? Não foi a pergunta da menina, a menina perguntou sobre o arrepio mesmo, que ela encontrou uma pessoa que fazia muito tempo que não via, tudo. E aí ele falou assim, olha, você tem que descobrir, você tem que fazer pergunta para a sua sensibilidade. E a sua sensibilidade, você tem que começar com simples, pergunta de sim e não. Né? Mas atrás disso tem a cultura da falta de poder, que eu já falei nessa aula. Se você não compreende que você é o projetor e que você não tem que se preocupar com nada, algumas coisas podem acontecer para te distrair, porque você não sabe como lidar com isso, mas a gente está explicando aqui. Então, é a sua sensibilidade falando com você, né? Mas qual que é a sua cultura? Qual que é o seu paradigma? O que você acredita? Então, dependendo do que você acredita, é melhor nem saber o que significa, porque a mensagem vai ser alguma coisa para te botar medo. E aqui a gente está ensinando que você não tem que ter medo de nada. Entendeu? Então, depende de você. O ambiente é bom? Você gosta do lugar? Né? Eu acho que arrepio só no banheiro... Uma bobagem, né? Acho que é uma coisa que não merece nem atenção. Você vai no banheiro e sai, você não passa o dia inteiro trabalhando no banheiro, né? Teoricamente, então, não faz diferença. Só que a cultura que está atrás, o fundo que faz a forma, qual a sua postura? Você já entendeu a mensagem? Essa aula vai ser republicada. Se você não entendeu o que eu estou dizendo agora, link na bio. A gente está fazendo uma reversão, uma engenharia reversa de tudo que você aprendeu. Esquece tudo, está tudo poluído. E a gente está limpando a água para você se enxergar diferente. Então a acessibilidade, ela veio para te ajudar. Mas ele aproveitou, né, o Calunga aproveitou a pergunta da menina para falar, olha, cuida de você, leva você a sério. Entra nesse trabalho, experimenta para descobrir se isso é verdade. Você vai descobrir, né? Tá bom? Vamos terminando essa live. Eu acho que não tem mais pergunta. Eu acho que tá tudo ok. E vai ser... comunidade... Bom, depois eu vejo isso. Tá bom. Muito interessante. Robson, é complicado, mas é um pouco por dia, um pouco por dia, um pouco por dia, percebendo, gatilho de poder, até firmar, e vai firmar natural. Daqui a pouco você não vai reagir, você não vai nem usar o gatilho de poder, com o hábito, não vai usar, de repente uma pessoa vai tentar mexer com você e não vai conseguir, porque você não vai ter nem reação, e quando você vai ver, você nem vai perceber que não teve reação. Pelo uso constante. Por quê? Porque o paradigma faz uso constante. O paradigma faz toda hora, bota uma informação que você não é nada. Toda hora falando que você é doente, pobre, manco, está numa rua sem saída, que a multidimensionalidade é uma teoria dos muitos mundos, do múltiplo universo, né? Dos muitos mundos, teoria. Aqui não, aqui é a prática, tá bom? Um grande abraço para vocês. Vai confiar no que vem de dentro, fazendo tudo isso, tá bom? Um pouquinho por dia, todos os dias, você vai conseguir. A gente está aqui para te lembrar todo dia, certo? Um grande abraço, uma boa semana. Cuida de você como o melhor e o maior projeto da sua vida. Até breve.